Eu sinto uma alegria muito grande no meu coração, porque de uma certa forma a gente mostrou para a juventude que esse instrumento é um poderoso instrumento musical. E a gente consegue provar e desmistificar aquela história que a viola de cor só tocava cururu e siriri, que era um instrumento talvez pobre de recursos, e não é. Quando a gente observa as violas caipira, por exemplo, a pessoa com duas posições toca uma infinidade de músicas. E na viola de coxo também, o nosso cururu faz com duas posições diversas cantorias e praticamente funcionou durante muitos séculos como se fosse um jornal diário contando causos e coisas da região. Então eu acho digno que a gente possa mostrar para vocês o ritmo de cururu, como era tocado nas noites quentes Cuiabana. Quero dar um bravo viva a todos que aqui estão, me chamaram de orgulhoso, eu não sei por que razão. Cururu. E depois o siriri, que é uma palavra que vem do suiriri, que é aquele bem-te-vi do campo que come à volta da comida dando seus pulinhos, e as pessoas aqui também falam que o suiriri vem daquela revoada dos cupins alados após a chuva. Mas o que é importante é saber que o siriri é uma manifestação que também, após o mundo religioso, após o hasteamento da bandeira do santo, vem a parte em que as mulheres dançam com essa vitalidade maravilhosa com seus corpos, mostrando a dança e a força e a garra dessa aeróbica mato-grossense, que é o siriri. Então a gente tem que mostrar o siriri para vocês também, falando que a nossa região pantaneira já tinha a chamada lei seca há muitos séculos atrás. É o que eu falo, Mato Grosso sai sempre na frente. Então eles já cantavam, olha: não vá beber, não vá se embriagar, não vá beber, não vá se embriagar, não vá cair na rua pra polícia te pegar, não vá cair na rua pra polícia te pegar. Olha que interessante, isso pra mim é lei seca. Cururu, siriri. Nós temos as toadas de São Gonçalo, que é um santo de devoção muito forte aqui da nossa região, que ele tem aquela batida, né? São Gonçalo do Amarante, São Gonçalo do Amarante, oi, casamenteiro da veia, casamenteiro da veia. E segue as fornadas, como ele fala, noite adentro, fazendo a honra de São Gonçalo. Mas nós tivemos um ritmo também que foi trazido para cá pelos irmãos paraguaios no fim da guerra, que era o rascar da polca paraguaia, que os nossos irmãos fizeram com as suas harpas aqui na nossa região pantaneira, logo o fim dessa guerra. E o pantaneiro aprendeu a rascar nas cordas da viola de coxo um ritmo maravilhoso, que era a polca paraguaia, que eu acho muito interessante. Eu vou cantar um pedacinho para vocês aqui, porque é inclusive cantada com uma letra que já foi nossa, que é o Tupi-Guarani. Então é uma coisa muito interessante a gente cantar um ritmo desses povos irmãos da nossa fronteira, que fala: oi, meneu pepe chesina, oi, beri mare, xerixa se marehina, are, ai, xe, ao despontar la mañana vai rompendo la carreta, com sus tres puntas de bueyes e um parleiro picador. Olha o parleiro picador cantando com a sua viola de madeira socavada dos nossos irmãos aqui de fronteira, falando do carro de boi. E é curioso a gente pensar que a humanidade praticamente se fez andando pelos caminhos, seja da Europa ou do centro-oeste brasileiro, construindo esse grande país que nós temos, com um carro de boi e tocando viola de coxo. Então eu acho curioso honrar esse ritmo, que era a polca paraguaia. Mas nós tivemos também um ritmo muito forte que foi trazido para cá, que era a guarânia, que também fez praticamente a história brasileira, a história desses povos irmãos aqui do centro-oeste do Brasil. Então eu quero mostrar para vocês também uma guarânia muito bonita, que é considerada também praticamente um hino que as pessoas cantam.
guarânia, por que não? Então a gente percebe que a viola de coxo ela é fantástica. Ela vai do cururu, siriri, boia-serra, dança de São Gonçalo, guarânias, polcas e também, por que não, trazer do velho mundo praticamente uma melodia em que, quando o Brasil estava sendo redescoberto pela cultura europeia, nesses caminhos desses bandeirantes, nós tínhamos um italiano, Simone Molinaro, que compunha uma peça para o então alaúde do século XVI, que é a Suite do Conte Orlando, e que cai muito bem nesse instrumento também. Ele repentinamente tocava músicas clássicas, né, conhecidíssimas com a viola de coxo, impressionando as pessoas de maneira bastante positiva, né, porque como que um instrumento tão rude como aquele, né, esse cara pode tirar um som magnífico disso, porque eu participei de muitas apresentações, né? Instrumentistas da maior qualidade, né? Como Juarez Moreira, do violão, como Ornelas, que é do sax, todos são músicos internacionais brasileiros que vivem por lá, né? Certo? E que tocaram junto com Abel, né? Ficaram extremamente impressionados, né, com o requinte que esse rapaz tinha de tirar sons sofisticados em uma agenda sofisticada musical. E ele, eu acho que foi quem abriu o caminho para trazer à sociedade, né, o valor desse instrumento, né, enquanto seu potencial, né, dentro da produção musical. Também um fato que é importante a gente frisar, quando você mexe numa coisa assim que é tão íntimo, né, das pessoas, às vezes causa ciúme, causa estranheza. E isso foi provocado com o trabalho do Abel, acabou provocando, né, alguma estranheza em algumas. Mas algumas pessoas que se pousavam assim com um violão Takamine na mão e queria defender a viola de coxo, sabe? Então não era assim cururueiro, era, né, outros tipos de artista que não entendeu o trabalho que o Abel fez, o trabalho de pesquisa, o valor que ele trouxe para ser agregado na viola de coxo. Então acabou tendo algumas questões com ele, achando que queria roubar essa viola de coxo da gente, queria, né, conversas, né, banais. Então, não era nada disso. O Abel criou um CNPJ dele, né, uma empresa dele, porque a gente fazia apresentações, tinha várias coisas, né? Ele falou, Tom, mas precisa ter um CNPJ, né? E aí ele colocou o nome da empresa Viola de Coxo. Logo você cria uma marca, né, viola de coxo, né? E aí aí começou uma certa ciumeira, né? Começou, o Abel vai se apoderar da viola de coxo, só ele que vai tomar conta, só ele que vai poder mexer. E nada disso, o Abel, ele veio assim, ó, preocupado principalmente com a gente, com o cururueiro, né? Nós que éramos cururueiros, pessoas humildes, pessoas simples, e falando, olha, vocês são artistas, né? Vocês precisam valorizar e tal. E aí começou, né? Principalmente assim, elite, né? Tudo mais, começou aquela ciumeira, né? E olha, ele vai pegar a viola de coxo, ele vai começar a inventar que ele ia se apoderar da viola de coxo e ninguém mais ia poder usar. Imagina, né? O Abel, ele veio com esse propósito de valorizar a viola de coxo, nos mostrar, fazer uma coisa dessa, né? Mas enfim, foi criada uma situação assim, muito chata, né? Até, e nós assim, ficávamos até meio chateado por ele, né? Falar, poxa, o cara tá aí fazendo tanta coisa, nos mostrando, né, nos abrindo os olhos, valorizando. Aí tem pessoas que nunca apareceu com uma viola de coxo, como eu falei, aparecia com um violão Takamine na mão, cantava outros tipos de música, aí veio em defesa
da viola de coxo, né? E aprontaram aí um brigueiro aí com ele, mas graças a Deus isso foi superado, né? E eu acho que foi uma coisa assim injusta, né, que foi feita com ele. Eu tive pessoas que chegaram para mim e disseram: você está se unindo a uma pessoa que pode não te levar para frente, e sim para trás, porque aí foram contar de uma outra história sobre a viola de coxo, que eu não vem ao caso para mim, porque eu sempre vi essa história de trazer, de tirar a viola de coxo de lá da beira do rio, dos quintais dos cururueiros e dos luthiers de viola de coxo, e trazer, inclusive, para dentro da universidade. Os artistas principais, os representantes principais da cultura, que somos nós, cururueiros, grupo de Siriri, os artesãos da viola de coxo, nós ficamos do lado dele, porque a gente tem pelo Abel uma gratidão, um reconhecimento pelo que ele trouxe de pesquisa, né, de mostrar para a gente o valor da viola de coxo. Então todos nós, cururueiros, grupo de Siriri, artesãos, né, e aqui eu cito cururueiro, eu recebi título de mestre da cultura popular a nível de Brasil, né, sou formado em música, sou professor e reconheço o trabalho do Abel. Chico Salles, meu tio, mestre cururueiro, né, muito amigo da gente, muito amigo do Abel. Marcelino, né, seu Marcelino cururueiro, presidente da associação dos cururueiros, né, parceirão da gente, amigo do Abel. Alcides Ribeiro, artesão da viola de coxo, né, nossa, muito amigo. Domingas, né, do Flor Ribeirinha, com toda a sua equipe, né, tem essa gratidão, esse carinho, e tantos outros, né, Danielzinho, Matilde, né, do Flor do Campo, tantos outros que são de grupo de si, que são os verdadeiros representantes da cultura. Nós temos esse reconhecimento com o trabalho do Abel. E claro, isso despertou ciúmes, especialmente do meu ponto de vista, naqueles que ainda não tinham prestado atenção para o valor desse instrumento enquanto um potencial enorme de cordas. Mas mais do que isso, né? Ninguém fora como ele, um professor, um acadêmico, né? Ir lá conviver, onde eles vivem, onde eles moram, se alimentar, aprender o cotidiano deles, certo? Né? Então isso que eu chamei de um verdadeiro mestre. Eu quis então fazer essa abordagem, né, a partir do meu colega Abel, da Universidade Federal de Mato Grosso, e que nos honra muito. Ele está agora com um trabalho magnífico. Ele foi nessa trajetória de paixão dele por esse instrumento, né? Foi a Portugal percorrer todos os territórios, né, onde instrumentos semelhantes existiram e existiam, né? E estabeleceu essa conexão. Está aí a produção. A produção de Abel é muito fecunda. E ainda vai a academia ter muito orgulho, né, de dar apoio às suas obras, né? Ele já de anos reconhecido como um instrumentista de viola de coxo refinado, tem trazido verdadeiros concertos com sua viola, né? E fora daqui, no exterior brasileiro, né? Eu preciso entender ainda como que ele consegue tirar o som. Eu falava: mas você é o doutor no som de viola, de violão, né, sabe? Sim, ele foi exatamente uma pessoa que abriu as portas